Se Deus falasse com a igreja morna de hoje, Ele não mandaria uma cartinha delicada. Ele não usaria emojis ou palavras suaves. Ele gritaria. E gritaria com dor, com urgência, com indignação. Porque uma igreja morna não está doente. Ela está em estado terminal e ainda acha que está tudo bem. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15, 16. Vomitar. Não é repreender. Não é corrigir. É rejeitar. É expor a náusea espiritual que muitos estão causando ao próprio Deus com uma vida cristã sem sal, sem fogo e sem arrependimento. Deus não está em busca de crentes simpáticos com a verdade. Ele está procurando filhos incendiados por ela. Mas o que temos hoje? Gente mais preocupada em agradar seguidores do que em obedecer ao Espírito. Gente que troca o altar por palco e a adoração por entretenimento, que chama pecado de fraqueza e frieza espiritual de fases. Mas a verdade é que uma igreja morna não atrai o céu, ela entristece o Espírito Santo. Se hoje Deus falasse diretamente com essas igrejas que vivem de status, que amam eventos mais do que arrependimento, que pregam bênçãos sem cruz e graça sem santidade, Ele não faria um post motivacional. Ele traria juízo. Ele chamaria ao arrependimento. Ele sacudiria as estruturas dizendo: ou vocês voltam para mim, ou eu apago o candeeiro. Se Deus falasse com a igreja morna de hoje, Ele apontaria o dedo para dentro. Não para o mundo lá fora, mas para os púlpitos aplaudidos, para as cadeiras ocupadas por vaidades e para os altares que viraram vitrines de egos disfarçados de ministério. Sabe o que Ele diria? Vocês dizem que me amam, mas me trocam por uma agenda cheia. Que tipo de amor é esse que não tem tempo para mim? Hoje temos líderes esgotados tentando sustentar ministérios que Deus nunca pediu. Gente que já não sente mais a presença de Deus, mas ainda sabe reproduzir o ambiente. Já não ouve mais a voz do Espírito, mas ainda sabe fazer a programação fluir. E o povo continua aplaudindo, enquanto a unção vai embora pela porta dos fundos. E o mais trágico é que muitos acham que estão tudo certo. A igreja está cheia, a live bateu meta, o culto foi abençoado. Mas Deus não foi nem consultado. É como na época de Sansão ele se levantou como das outras vezes, achando que o Senhor ainda estava com ele. Mas o Espírito já havia se retirado. Juízes 16, 20. Isso é a igreja morna. Confortável demais para se humilhar, ocupada demais para buscar, satisfeita demais para se arrepender, e o resultado disso? Um evangelho sem poder, uma geração sem convicção, uma fé que não confronta, não transforma e nem incomoda mais ninguém. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o inferno não teme uma igreja cheia. Ele teme uma igreja quebrantada, porque onde há quebrantamento, há fogo, e onde há fogo, há vida. Se Deus gritasse hoje, seria como em Jeremias: voltem para mim com todo o coração, com jejum, com choro e com pranto. Mas será que a gente ainda escuta? Se Deus falasse hoje com uma igreja morna, Ele não traria elogios, Ele traria confronto. Não para te destruir, mas para te reconstruir. Porque só quem ama confronta. E Deus está gritando por dentro de muitos templos bonitos, mas cheios de cadeiras vazias de glória. O culto está cheio, mas o céu está em silêncio. Ele diria: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Apocalipse 2 e 4. E esse amor não era só emoção. Era renúncia. Era paixão por almas. Era fome pela palavra. Era você se importando mais com o que o Espírito dizia do que com o que o Instagram mostrava. Hoje, a igreja posta versículos, mas não vive. Canta sobre o fogo, mas prefere o ar-condicionado do comodismo. Diz que ama Jesus, mas se apaixona mais pelo cargo do que pela cruz. E o mais assustador: está tudo normal. O evangelho da conveniência venceu o evangelho do arrependimento. A igreja de hoje não foge do pecado, ela o administra. Faz acordos silenciosos com a cultura. Troca convicção por curtida. Troca o sim, Senhor, por depende do evento. E quando alguém ousa confrontar, dizem: tá sem amor. Mas amor que não corrige é omissão disfarçada de carinho. Você lembra de Sansão?
Ele era forte, tinha unção, mas dormiu no colo errado. Enquanto ele brincava com o pecado, a presença de Deus saía em silêncio. E sabe qual foi o ápice da tragédia? Ele levantou para lutar, achando que ainda tinha o Espírito com ele, mas não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Juízes 16:20. Quantas igrejas estão como Sansão hoje? Lotadas de programação, cheias de estrutura, mas vazias de unção. Quantos ministros estão tocando a obra? Sem o dono da obra, Eli também achava que estava tudo bem. Ele era sacerdote, representava Deus, mas negligenciou a correção. Seus filhos, Hofni e Finéias, transformaram o altar em comércio e devassidão. E sabe o que aconteceu? A glória foi embora. Literalmente. A criança que nasceu naquela época foi chamada de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. 1 Samuel 4:21. Hoje, a igreja morna pode estar cantando, pregando, gravando reels, enquanto Deus escreve Icabô sobre a porta. Porque o que move o céu não são palcos bem montados. É um coração quebrantado. E se Deus gritasse hoje, não seria com microfone. Seria com juízo. Mas ainda há graça. Porque o mesmo Jesus que repreendeu Laodiceia também fez uma promessa poderosa. Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Ele ainda bate. Ele ainda chama. Ele ainda espera por uma geração que pare de brincar de ser crente e comece a viver como noiva. Não é sobre sair da igreja. É sobre sair da mornidão. Não é sobre abandonar o ministério. É sobre abandonar o ativismo vazio. Não é sobre largar tudo. É sobre voltar para o centro da vontade de Deus. Porque, no fim das contas, Deus não vai te perguntar quantos cultos você organizou, mas quanto tempo passou com Ele. O grito de Deus não é para te assustar. É para te acordar. É para te lembrar que a cruz não é decoração, é chamado. A graça não é desculpa, é capacitação. A presença não é um evento, é o teu lar. E para você que quer se desenvolver mais ainda, criamos o Formação de Discípulos para auxiliar irmão a amadurecerem na fé e no conhecimento. Basta clicar no link na descrição. Cristo te chamou para ser quente, inflamado, impulsionado pelo Espírito. Você foi salvo para queimar, para ser sal e luz, para transformar e não se conformar. Então ouça isso com temor. Se você continuar ignorando o grito de Deus, Ele vai parar de falar. E o silêncio dele será o maior juízo. Mas se hoje você se quebrantar, se hoje você se arrepender, se hoje você reconhecer que precisa voltar ao primeiro amor, então haverá restauração. Porque Ele ainda chama. Ele ainda ama. E Ele ainda quer a sua igreja quente, viva e cheia do fogo do céu.